terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Bom dia, terceiro ano da manhã e da tarde também. Hoje vamos ter aula de Geografia. Pega lá o seu livro, o seu estojo e o livro abre na página 40, deixa eu confirmar, 46. Nós já tivemos várias aulas de Geografia, falando sobre as paisagens, sobre o relevo. A última foi sobre o clima, certo? Hoje nós vamos falar sobre conhecendo a vegetação. Olha, páginas 46 até 50 leitura e aqui já são as atividades para casa. Acompanhe aqui a leitura comigo da página 46. A vegetação e o clima são dois aspectos naturais que estão sempre relacionados. No Brasil, as matas, as florestas e as plantas em geral são muito variadas devido às diferenças climáticas de cada região do país. Observe aqui o mapa. Olha, coloquei aqui o mapa. Mas tia, esse mapa aqui, vocês vão pensar assim, é sobre o clima. Porque justamente o que diz aqui o nosso livro é que a vegetação e o clima, elas estão ligadas, tem relação entre elas. A temperatura e a quantidade de chuvas, por exemplo, influencia na característica da vegetação de um local, né? Olha aqui, ó, Rio de Janeiro. O clima do Rio de Janeiro é tropical e litorâneo. Então, o que pode... Uma característica. As temperaturas são muito altas, muito calor. E no inverno chove bastante, certo? Então, a vegetação aqui do nosso estado, do Rio de Janeiro, tem que ser uma vegetação que suporte altas temperaturas e também que suporte chuvas. Aí, de repente, tem alguma planta que tem aqui no Rio de Janeiro. Aí essa planta, a gente vai plantar ela, transferir ela lá para o sul. Lá no sul é mais frio, é uma característica do clima de lá. As temperaturas são mais baixas. E essa planta precisa de muito sol. Ela vai resistir? Não vai, certo? Porque lá o clima é diferente. Por isso que clima e vegetação estão interligados, tá? Só para vocês terem uma noção. Agora, propriamente, vamos falar sobre a vegetação. Vamos para a página 47. Acompanhe comigo a leitura da página 47. O conjunto de plantas de uma determinada área ou região é denominado vegetação, certo? Quando as várias espécies de vegetais cobrem uma região, dizemos que formam a flora. A flora brasileira é riquíssima e tem muitas utilidades. Então, a vegetação é o conjunto das plantas de um determinado local, certo? E a flora brasileira apresenta uma diversidade de espécies, vários tipos de plantas, tá? Muitas plantas nascem sem que precisem ser plantadas pelo ser humano. A ação dos ventos, das chuvas, dos pássaros, das borboletas, das abelhas, das cutias, entre outros animais, faz brotar plantas nativas nos mais diversos locais. E isso, olha, um passarinho, né? Ele vai lá, bota no bico dele uma sementinha e transporta para um outro local. Aí ele bota lá na terra, dali nasce uma outra espécie, que estava de um local, não foi o ser humano que foi lá e plantou, né? Estava no local e foi transferido para outro lugar. Isso é bem legal, bem interessante essa variação. Aqui fala que também os ventos e a chuva também podem fazer esse movimento, né? De levar uma espécie de um lugar para o outro. Aqui embaixo tem, no Brasil, há muitas espécies de vegetação, mas as mais frequentes, dependendo da região, são a floresta, o cerrado, o campo, a caatinga e as vegetações do litoral. Aí tem o mapa. Aqui tem o mapa de todas as opções de vegetação. E aqui ele seleciona alguns para a gente poder se aprofundar mais, poder conhecer. Mas é muito importante que vocês saibam que existem 10 tipos. Olha aqui, o Rio de Janeiro está aqui, ó, mata tropical, certo? Aqui é o Rio de Janeiro. Então, cada local tem uma vegetação específica com uma característica, entendeu? Plantas e espécies daquele local. E aí define os nomes. Aqui eu coloquei exemplos
da vegetação do estado do Rio de Janeiro, tá? Que é a mata tropical, como eu falei, chamada Mata Atlântica. Eu coloquei, olha, palmeiras, jequitibá e paineira. Mas existem outras também, tem ipês, tem várias, entendeu? É só para vocês terem uma ideia, que a gente encontra bastante esse tipo aqui no Rio de Janeiro. Na página 48 do nosso livro, vai falar de exemplos de alguns tipos de vegetação, tá? Acompanha comigo lá na página 48, essa aqui. Vai falar da floresta e os detalhes da floresta, que ela apresenta árvores altas, grandes, juntas umas da outras. Tem umas que tem caminhos, mas a maioria tem muitas fechadas, mais fechadas, né? Que é muito difícil de acessar. Aí tem aqui, ó, jequitibá, jacarandá, são várias árvores que podem ser encontradas na floresta. Aí vocês podem ler com calma depois. Cerrado. Cerrado se desenvolve principalmente no interior do Brasil. O espaço é recoberto por capins altos, olha, capins altos. E aparecem plantas rasteiras, afastadas uma das outras. O curioso são as suas árvores baixas, árvores mais baixas, com seus troncos finos e tortos. No livro dá para ver melhor, né, do que a projeção. Pode alterar um pouquinho a imagem. No livro vocês podem acompanhar, está na página 48. Vamos lá. Na página 49 a gente tem um campo. Os campos estão presentes especialmente no sul do país. São compostos por vegetação rasteira e verdinha, ao qual damos o nome de capim ou grama. Essa característica favorece a ocupação humana e a prática da pecuária, tá? Da criação de animais. Então, o campo tem essa característica. E a caatinga, tem 2 A mesmo, caatinga, fica localizada no nordeste do Brasil, numa outra região, é afastada da nossa, fica no nordeste. Em uma área de solo bastante seco, dá pra ver, ó, olhando aí, olha no seu livro aí, na página 49, como é que é o solo de uma vegetação de caatinga. A caatinga é composta por várias espécies de cacto, a palma ou mandacaru, a coroa de frade, entre outras, tá? Uma característica da caatinga que a gente encontra bastante no Nordeste. E vegetação litorânea. A gente viu litorânea, lembra? Mar, praia, então. No litoral, a vegetação é bastante variada. Existe ainda no mar as algas marinhas, usadas em cosméticos e produtos farmacêuticos. Lembra que eu falei que a gente usa bastante no nosso dia a dia? Então aqui, por exemplo, falando em cosméticos, que são produtos de beleza, né, para cabelo, para pele, e produtos farmacêuticos, remédios também, usam algumas substâncias encontradas na vegetação litorânea. Aqui, dentro da vegetação litorânea, ela se divide em outras características. Tem a de praia, que apresenta uma vegetação rasteira encontrada na faixa litorânea, perto das praias. É comum também a presença de coqueiros, principalmente nas regiões norte e nordeste. E mangue apresenta uma vegetação em terrenos alagadiços, muito caranguejo, sabe? Tem muito. Siri também. Os galhos dos pequenos arbustos se entrelaçam, dificultando a passagem. Olhando aqui no seu livro, você vai ver como é que é o mangue, o terreno, como é que fica, certo? E aqui está falando que aflora suas múltiplas utilidades. Aqui tem um prato de salada com bastante vegetais, aí os vegetais aqui são crus, né? E também usado em chá, muitos chás, e como eu já falei, em cosméticos, produtos farmacêuticos, né? Então a gente tem uma diversidade muito grande desses vegetais, né? E a gente pode usar em muitas coisas no nosso dia a dia. Por isso que a flora brasileira é muito rica, né? Porque a gente tem uma grande variedade a serviço da gente. Por isso que é importante também preservar, né? Para que a gente possa estar usufruindo dessa utilidade da melhor maneira possível. Então, é isso. Coloquei lá no comecinho, né? As páginas de atividades para casa. São as 51 e 52. Vocês podem fazer com calma. É bem tranquilo. Qualquer dúvida pode perguntar para mim ou para a tia Fabi. Na próxima aula a gente vai estar corrigindo, tá? Um beijo. Fiquem com Deus.